Eu sou teu para sempre, és a minha força, Deus de graça e poder. Tu tens tudo em tuas mãos e ainda tens tempo a mim. Não compreendo a ti. Te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, meu infalível amor, infalível amor. És a minha rocha, em que eu me apoio. És minha canção, que eu só canto a ti. Tu tens tudo em tuas mãos e ainda tens tempo a mim. Não compreendo a ti. Te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, meu infalível amor, infalível amor. Te louvo, ó Deus da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, o Santo Deus, meu infalível amor, infalível amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não vejo a hora de podermos nos reunir para cantarmos essa música tão bonita. Te louvo, ó Deus, tu tens meu coração, eu sou teu para sempre, Deus de graça e poder, que tem tudo em tuas mãos. O seu infalível amor. Com esse amor foi que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, por esta certeza que nós temos de que somos cidadãos do teu reino, de que o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, para proclamarmos a pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, pela libertação que temos em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela idoneidade que temos para a herança que o Senhor tem para nós nos céus. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo de culto, de louvor e adoração. Que a tua palavra nos edifique, que ela seja anunciada e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu quero ler com vocês nessa noite o texto de Colossenses, no capítulo 1, nos versos de 9 a 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós,
e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu vivi um tempo como imigrante. Foi uma aventura interessante, de grandes aprendizados. Eu era um estrangeiro, numa terra estranha, uma condição bem diferente do que de todo o tempo que já havíamos vivido aqui no Brasil. Era um forasteiro, no sentido de ser de fora. O sonho do imigrante é conquistar a sua cidadania. E para que isso aconteça, normalmente ele passa por um processo longo de levantamento de documentos, pagamentos de taxa, uma espera angustiante, porque não existem garantias para que, por mais que ele faça para ter a sua cidadania, não depende dele, do seu esforço, precisa da boa vontade da imigração. E há sempre aquele agente da imigração que é mais exigente, talvez um pouco mais preconceituoso, que quer dificultar, inventa mais um documento complicado de se conseguir, provoca mais um enfrentamento com a burocracia. É um tempo difícil de espera por algo almejado e muito batalhado. Advogados, tradução de documentos, idas e vindas, correspondências do Departamento de Imigração, enfim, é um tempo sombrio. Porém, quando conquista a sua cidadania, ele transpõe com êxito essa primeira parte do processo. O imigrante tem agora à sua disposição todos os direitos e benefícios iguaizinhos de alguém proveniente daquela terra. Já não é mais um estrangeiro ou um peregrino, mas um concidadão dos nativos. Ele foi feito idôneo para a sua nova cidadania. Embora essa primeira parte seja a mais custosa, pois depende da decisão proveniente de uma instância superior, a segunda parte é mais difícil de ser totalmente alcançada. Esse cidadão que era imigrante tem direitos garantidos, estão disponibilizados para ele todos os recursos, as portas estão abertas, as luzes foram acesas, ele pode viver como cidadão daquela nova terra, mas viver integralmente essa cidadania é um outro grande desafio. O que ocorre é que, via de regra, a terra natal, a sua cultura, seus costumes, não saem de dentro dele de forma automática. Grande parte daqueles que se tornam cidadãos do país para onde migram continuam vivendo como imigrantes, por uma série de motivos. Falta de envolvimento com a cultura do novo país, existe um sentimento de inferioridade, a sensação de que nunca será igual aos seus novos compatriotas. Afinal, os motivos que levam à imigração normalmente se referem a questões políticas, econômicas, educacionais. E você sempre vai para um lugar onde tudo é melhor do que lá no seu antigo. Existe também a questão do aprendizado da língua. A segunda língua sempre será a segunda, principalmente para os que já não são tão jovens. Contato constante com a comunidade da sua terra natal também um empecilho para a total vivência da cidadania. Os compatriotas se comunicam, se ajudam, se relacionam constantemente.
E há um envolvimento com essa comunidade. E também um certo medo de perder a identidade. Não ser um nem outro. Uma vez um pastor me disse o seguinte, na verdade ele disse na sua pregação, era um missionário no Canadá, na comunidade portuguesa, e ele disse, olha, lá no Canadá os portugueses que migram para lá, eles desaprendem o português. Desaprendem o português. Começam a conjugar os verbos em inglês como no português. E por outro lado, eles não aprendem o inglês. É uma confusão danada. Então, não é um desafio simples ser cidadão de um novo país. E depois de toda a vivência como imigrante. Desvencilhar-se das características naturais é algo difícil, praticamente impossível. Nem que seja um leve sotaque, sempre se leva. Aqueles que conseguem transpor esse segundo estágio passam por um rompimento muito forte. Chamamos de imersão na cultura. Precisam cortar o contato com a comunidade de imigrantes e se envolver o máximo possível com a cultura do novo país. Isso é menos difícil para os mais jovens. Ainda assim, é bastante dolorido. Mas tem aqueles que conseguem essa façanha em níveis mais elevados. Então, o que acontece é mais ou menos assim. A primeira parte do processo cabe a uma decisão do Departamento de Imigração, uma instância superior. Apesar de todo o esforço do imigrante, ele não pode interferir na decisão do Departamento de Imigração. Eles decidem e pronto. São eles que tiram de uma condição de imigrante para uma condição de cidadania. Porém, a segunda parte, ou seja, imergir nessa condição de cidadania, valer-se de todos os benefícios e viver plenamente essa nova cidadania, e não mais como imigrante, em grande parte, essa imersão cabe ao novo cidadão. É uma iniciativa, esforço daquele indivíduo que foi tirado de uma condição para outra. Os recursos e os benefícios que lhes foram entregues já estão disponibilizados. Ele precisa agora de sabedoria, disposição de aprendizado, ele precisa renunciar à sua velha condição de imigrante para ser um cidadão de verdade. Chegar a esse estágio é uma expressão de valorização da cidadania que foi conquistada. Como quem diz, eu conquistei essa cidadania, ou ela foi me outorgada, então agora eu preciso fazer jus a essa cidadania. É como se a imersão naquela cidadania fosse uma contrapartida, uma gratidão por ter sido aceito naquele novo país. Em Cristo, caros irmãos, nós fomos libertados de um império de trevas e transportados para o reino de amor, para o seu reino de amor. Um reino de luz, onde temos a redenção e o perdão dos pecados. É como se vivêssemos numa condição de forasteiros, perdidos, e Ele nos deu a cidadania do seu reino. Ele nos transportou de uma condição para outra. Ele nos tirou de uma condição de estrangeiros e nos deu um novo status de cidadãos. Em Efésios, Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Pertencemos a uma outra comunidade, a uma outra casa, a uma outra família. Temos um outro linguajar, temos agora outros valores culturais, outros relacionamentos. Prezamos agora por uma outra bandeira, uma outra constituição. Não somos mais estrangeiros, ou imigrantes, ou forasteiros. Ele nos tornou idôneos para a herança que nos cabe e nos capacitou para a herança que nos cabe. Nos fez completamente idôneos para essa nova cidadania. A oração que Paulo faz nos primeiros versículos aqui da carta aos Colossenses
Tem uma primeira parte de gratidão. Nós lemos da semana passada, exploramos um pouco o tema da esperança. Mas Paulo agradece pela condição que eles estão. E numa segunda parte, ele faz alguns pedidos. Na primeira parte, então, ele agradece pela condição presente dos colossenses. Eles estão agora seguros no seu novo reino, eles têm fé em Jesus, eles amam os seus irmãos, estão cheios de esperança pelo céu. Enfim, eles entenderam a graça pela instrução de Epáfras e agora estão seguros como cidadãos do reino de luz. Foram transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, ele nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O problema da nossa cidadania está resolvido. Deus nos fez nação santa, sacerdócio real. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para esse reino. As virtudes de Jesus. Ele é o cidadão nato desse reino. Ele que é o exemplo de cidadania para todos nós. Então, essa questão da cidadania, do nosso status, está resolvido. Na segunda parte da oração, Paulo diz que os colossenses podem agora ser gratos por Deus, que os fez idôneos para essa cidadania. Ele diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Como ser grato? Essa gratidão, ela se expressa em fazer jus à cidadania que foi dada a eles, a cidadania que nos foi dada. E Paulo ora com esta finalidade. É uma gratidão pela idoneidade. Não é razoável entendermos que essa gratidão seja só uma expressão verbal. Se Deus nos fez idôneos para algo, a gratidão que se expressa em fazer jus a essa idoneidade. A gratidão é um esforço em busca de assumir o mais profundamente possível essa capacidade que nos foi dada. A capacidade de sermos cidadãos do reino de Deus, como aquele que é nativo desse reino. No texto de Colossenses, um pouco mais para frente, nos versículos mais à frente, Paulo diz assim: ele é o primogênito de toda a criação. A nossa cidadania será exercida à luz da procedência de Jesus, à luz da cidadania de Jesus. Assim, esse apelo de Paulo é para que transbordemos de pleno conhecimento da verdade de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. O nosso maior exemplo de conhecimento e submissão à vontade de Deus é o próprio Jesus. Ele afirma no Evangelho de João: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele diz ainda assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Porque eu desci do céu eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha toda a clareza do caráter espiritual de sua existência, de sua missão e de sua vontade. Você tem essa clareza de que você é um cidadão do reino dos céus e de que o caráter de sua existência, de sua missão e de sua vontade tem uma raiz espiritual que deve se espelhar na pessoa de Jesus Cristo? Você tem essa clareza? Se as suas vontades ainda estão relacionadas com o teu passado de estrangeiro, elas precisam agora ser traduzidas para a realidade da nova cidadania.
Algumas precisam ser renunciadas e outras precisam ser alinhadas à sua nova existência espiritual em Cristo Jesus. Imagine agora o teu grande desejo, seja ele qual for. Traga-o à tua memória, mesmo aquele mais diretamente relacionado ao universo da fé. E pense comigo assim, com algumas perguntas. É possível alinhar esse desejo à sua nova cidadania? Ao caráter espiritual da tua nova cidadania? Ao caráter celestial da tua nova cidadania? É possível que esse desejo, ele é altruísta ou ele é egoísta? É algo só para você ou está engajado com alguma boa causa? Se não, se num primeiro momento que isso vem à tua mente, você não consegue alinhá-lo ao caráter espiritual do reino de Deus e da vontade de Deus, você pode construir isso, pegar esse seu desejo e alinhá-lo à vontade de Deus. É possível ele ser transformado em vontade de Deus também. João diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, ele vai nos ouvir. E nós temos desejos, os desejos do nosso coração, eles brotam a partir da nossa natureza. Se ela ainda é muito forte no que diz respeito ao nosso status de estrangeiros, eles vão fluir desconectados da realidade do reino do qual nós somos cidadãos agora. Então imagine esse seu desejo, uma vez realizado, ou durante o período de realização, você pode avaliar, ele vai dar testemunho de que você é um cidadão nato do reino, ou vai dizer que você é um estrangeiro, um simples imigrante, que não conhece a cultura do reino, que reproduz aqueles modos, aquelas falas, aquele traquejo da sua natureza anterior ou do seu status anterior. Pergunte-se assim, a realização desse desejo vai ser uma demonstração de que Deus está abençoando a tua vida através da oração que pede de acordo com a vontade de Deus? Ou está totalmente motivado pela velha condição de estrangeiro? Egoísmo, ostentação, conforto exagerado, segurança material, e preconceitos, inveja, raiva, vingança, maledicência. Diante dessas perguntas, nós recorremos a Paulo. Você recorre à oração de Paulo. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento. Paulo está nos dizendo assim, alie a sua mente, o seu coração, aquilo que você deseja, ao status de cidadão dos céus que você tem agora. Em outras palavras, alie sua vontade à vontade de Deus, para que a sua vida seja de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Alie suas vontades à vontade de Deus, a exemplo de Jesus, que veio fazer a vontade daquele que o enviou. Deus te preparou para essa forma de existir. Deus te preparou para essa cidadania. Paulo pede ainda que você seja fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. A estrangeirice é algo forte dentro de nós. A vida de imigrante é uma natureza que faz parte da nossa constituição. Exercer a cidadania celestial é uma tarefa que precisa de poder, o poder do alto, o poder do Espírito Santo que habita em você. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,6.
E ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá a força que precisamos para crescermos e sermos perseverantes em nossa cidadania. Exercer essa nova cidadania requer de você perseverança e paciência. A vontade de voltar à condição de imigrante é grande. Da saudade, era tudo mais fácil, mais prazeroso, menos desgastante. Eu falava a minha língua. Agora tudo é mais difícil, mais custoso, mais trabalhoso, mais exigente. Abrir mão de vontades da comunidade para entender e crescer na vontade de Deus é mais difícil. Mas é possível. E tem que ser com alegria, já que Deus se tornou idôneo. E agora há no seu coração gratidão. Não perca a alegria da sua cidadania dos céus. Não deixe de mensurar a diferença de quando você era um estrangeiro perdido em terra estranha, ansiando muito por essa cidadania, do status que você tem agora e dos recursos que lhe estão disponibilizados como cidadão dos céus. Como cidadão do reino do Filho do seu amor. Não perca de vista o quanto foi caro na pessoa de Jesus o preço da tua cidadania, a qual dependeu totalmente de Deus. Os versos 21 e 22 nos dizem assim: e a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Verso 23. Em tempos sombrios que vivemos, podemos nos regozijar na alegria de que recebemos de Deus a cidadania que tanto almejamos. Não permita que ela se perca. Não permita que seja questionada pelo inimigo. A voz do inimigo vai sempre querer chegar ao seu ouvido dizendo assim: você é só um estrangeirinho. Nunca será um cidadão nato. Olhe para você, cheio de vontades de imigrante, cheio de estrangeirices. Você nunca será como aquele cidadão nato. Mas o poder do Espírito que habita em você te diz a verdade. Você foi resgatado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não se intimide na sua condição anterior. Ela já não existe mais. Tudo está disponível a você. O Espírito de Deus ainda diz assim: aqui está a minha vontade. Alice a ela, seja fortalecido, frutifique em toda boa obra, seja perseverante, longânimo, grato e desfrute da alegria da tua cidadania celestial. Amém? Essa é a mensagem para você nessa noite, meu irmão. Você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus! Glória a Deus! Aprofunde-se nessa cidadania, explore de forma muito intensa essa cidadania que você tem. E você vai se alegrar, e você vai agradecer a Deus por ter se tornado idôneo a esta cidadania. E se você ainda não é um cidadão, se você ainda é só um forasteiro, está cansado da sua condição de imigrante, dessa condição de estrangeiro, limitada, sem direitos, escravizada, lembre-se de que em Cristo você pode tornar-se um cidadão. Todo o trâmite está pronto. Ele foi cumprido na cruz e se tornou completo para nós na ressurreição de Jesus. Basta você obedecer o chamado imperativo de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E que Deus abençoe a tua reconciliação com Ele
através de Jesus. Amém. Uma noite muito abençoada a você. Uma noite que Deus te dê de paz. Que Deus te fortaleça nesse tempo de hoje como cidadão do reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Eu quero orar com você. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que temos de sermos cidadãos do teu reino. Muito obrigado, Pai, pela gratidão que vai no nosso coração. E que ela, ó Deus, se transforme a cada dia, Pai, através da nossa disposição de vivermos essa cidadania do reino do Filho do teu amor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos motiva, que nos anima, que nos dá esperança nesse tempo sombrio que vivemos. Abençoa, Deus, a nossa noite e que a tua paz, a tua graça, a comunhão do teu Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz de Jesus, meu querido. Uma noite muito abençoada a você.